Olá, meus amigos, irmãos de jornada espírita, amigo do César, saudades do convívio mais diuturno, dos abraços, dos afagos, mas temos certeza que já estaremos juntos de corpo e de alma. Por enquanto, só através dos nossos pensamentos, as nossas emanações de amor, de carinho e de fraternidade para com todos vocês. Hoje nós vamos conversar sobre um tema por demais interessante para todos nós, que somos estudantes desta doutrina, que a cada dia nos esclarece, evidencia as palavras do Cristo em nossas vidas e nos convida a trabalharmos em nós o melhor que nós podemos ter e fazer. Para iniciarmos nosso trabalho, hoje nós vamos tratar do capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Escolhemos esse tema porque nele está inserido assuntos palpitantes para que nós possamos refletir sobre nós, como nós estamos tratando as situações de per si, as coisas que nos surgem, as dificuldades, mas ele nos traz a lição maior, o maior mandamento. E nós precisamos tratar desse assunto com muita sensatez, para que nós possamos ver, rever e projetar os nossos valores para esse exercício diuturno de amar. Essa palavra sublime que nos convida sempre a entender como é que nós lidamos com esse amor em nós e como nós projetamos esse amor no outro. E possamos sempre estar refletindo sobre o amor maior do nosso Pai. Antes de começarmos a dialogar sobre o assunto, vamos pedir a todos que nesse instante procure fazer o trabalho de respiração, inspirando e expirando. Vamos pensar no Divino Mestre, nosso pastor de almas, quando esteve aqui entre nós, que nos convidou a exercitar em nós e fazer ressurgir através das nossas atitudes o amor que o Pai plantou em cada um de nós, esta centelha divina que nos faz ver a esse Pai como Criador de todas as coisas e faz-nos ver o nosso Mestre como aquele que nos trouxe o ensinamento guiado pelo Pai e que através dos seus mentores, do seu exército de benfeitores, faz ressurgir em nós a necessidade de amar como a bússola maior, o caminho maior de encontrarmos as alegrias da vida. Por isso, Pai, eu vos peço humildemente, dai-nos sabedoria, sensatez, equilíbrio, para pensarmos que nós, os teus filhos, sequiosos de aprender a amar, precisamos das tuas bênçãos, da tua iluminação, do teu amparo e da tua misericórdia, para continuarmos vivenciando em nós este amor a cada dia, para que através dele tenhamos condições de ver o outro como a nós mesmos e fazer a este outro que nós temos consciência que é o nosso irmão,
o melhor de nós. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos ampare, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje nós vamos conversar sobre esta temática, na qual iremos dialogar sobre o maior mandamento, fazer uma viagem da passagem dai a César o que é de César, falar dessa lei maior, a lei de amor, falar do egoísmo, a fé e a caridade com os criminosos. Obviamente que nós sabemos que são temáticas que cada uma delas suscita uma palestra. Mas vamos tentar dialogar sobre cada uma dessas temáticas numa consonância e num objetivo maior de falar deste amor, do amor ao próximo como a si mesmo. No maior mandamento, eu vou ler aqui a passagem do Evangelho para que nós não percamos nenhuma das palavras ditas. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Meus irmãos, entendimento sobre essas palavras, aquilo que Jesus nos trouxe como o maior mandamento, o amor ao Pai, a Deus, e a necessidade que temos de amar o nosso próximo. Ele não diz: faça apenas isso. Ele disse: estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Ou seja, todos os ensinamentos. Se nós tivéssemos que rasgar todos os livros, tudo que existe de conhecimento, e nos detivéssemos apenas nestes dois mandamentos, no seu cumprimento rigoroso, nós estaríamos no caminho da felicidade que todos nós almejamos. E aí, às vezes, nós nos questionamos por que nós não ainda conseguimos realizar com perfeição o cumprimento desta lei. Até mesmo, meus irmãos, a nossa fé, vacilante como ainda é, não nos permite todo o tempo ratificar o entendimento maior do amor ao Pai. Mesmo que nós sejamos sabedores que este Pai é o Criador de tudo que existe, é a causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema, bondade infinita. E que Jesus, quando esteve entre nós, declarou, deixou ratificado, que este Pai não abandona nenhum de seus filhos. Mas a nossa fé vacilante ainda nos deixa inquietos quando não conseguimos, pela nossa pequenez evolutiva,
entender os propósitos maiores desse Pai. E às vezes blasfemamos e achamos, no limiar da vida, que este Pai não gosta de mim, não gosta do outro, não gosta daquele outro, ou que nos abandona em determinadas situações. Não, jamais. Este Pai, e como Pai, é sabedor do que realmente nós precisamos para as nossas vidas, meus amigos, meus irmãos. Então precisamos estar atentos e vigilantes naquilo que pensamos, da forma como vivemos, da forma como agimos diante desse mandamento maior. E ele diz que associado a esse mandamento tem um amor ao seu irmão, ao meu irmão. Está inserido com o mesmo propósito. E a pergunta é assim: por que é que nós ainda não conseguimos amar da forma como Cristo nos ensinou? É porque não queremos? É porque não temos as informações necessárias? Não, meus amigos, ainda não. É porque necessitados de aprendizagem e conduzidos como somos a esta oportunidade, a oportunidade de estarmos aqui reencarnados, é que vamos paulatinamente aprendendo com as vivências, com os exemplos, com as situações, o quanto estamos sabendo amar ou o quanto precisamos aprender a amar. Só que não se coloca em dúvida nessas palavras, nesses ensinamentos, outros ensinamentos para alcançar a felicidade eterna. Por isso que o amor é a dádiva do Pai em nossas vidas, para que possamos encontrar a felicidade. Tem uma passagem aqui no Evangelho que eu achei interessante, quando ele fala da lei do amor, que ele diz assim: no seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Então vejamos nessa caminhada, nessa jornada evolutiva, o quanto estamos aprendendo nas diversas reencarnações e nas vivências sucessivas, para que nós possamos ter este requinte, o sentimento, o exercício do amor como sentimento. Neste capítulo, certo? E aí fazendo essa viagem sobre as diversas temáticas, nós vamos encontrar a passagem que diz: dai a César o que é de César. Lá, os fariseus, tentando o mestre, procuravam gerar responsabilidade pelo que ele dizia. E como o tributo a César era algo obrigatório para a manutenção do império, e aqueles que o não pagassem, esse tributo, estavam sujeitos às penalidades da lei. Jesus foi tentado da seguinte forma, quando foi perguntado a ele: é lícito dar tributo a César ou não? Jesus, observando a moeda, disse: o que é que demonstra a imagem da moeda, a inscrição?
E eles responderam: de César. Então Jesus disse: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. O que é que nós podemos extrair de conhecimento nesta passagem? O homem, no seu processo de evolução na matéria, ele precisa estar regido pelas leis da matéria, sem se perder nas leis divinas. Então, as leis da matéria exigiam que se pagasse o tributo a César. Então, como nós, inseridos nesse processo de aprendizagem na matéria, necessitamos seguir as leis dos homens ainda. O que não podemos perder de vista e nem no nosso íntimo deixar à parte é que somos espíritos, vivenciando na carne mais uma das nossas experiências, na qual o compromisso maior que temos conosco é o exercício constante de aprender a exercitar as leis divinas em nós, através do outro. Por isso que nós dizemos sempre que somos seres gregários. Todos temos a nossa individualidade, mas somos obrigados a aprendermos com os outros, vivermos em sociedade. É aí que eu digo e repito, a misericórdia desse Pai é tão grande que Ele permite que nós, cada um, dentro da sua missão, do seu compromisso de evolução, traz nas suas experiências sucessivas as aprendizagens que serão motivo de troca de experiência de uns para com os outros. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Os mais inteligentes socorrem aqueles que estão na retaguarda. E assim se exerce a misericórdia de Deus num processo contínuo, para que uns possam ajudar os outros, para que um dia todos nós, cada um com a sua vontade, com o seu querer, com a sua coragem, com a sua esperança, com a sua fé, encontre as melhores saídas nessa jornada. Nesse contexto, nós precisamos entender que nesse convívio diuturno que nós temos uns com os outros, faz-se necessária que nós exercitemos a nossa liberdade, ou livre-arbítrio, a nossa lealdade e a nossa fraternidade. A liberdade, porque só assim nós podemos conhecer os nossos limites, as nossas condições, exercitando com o outro, no convívio com o outro, até onde vai o meu direito com o direito do outro, o compromisso com os meus deveres para com o outro. E aí nós vamos nesse caminho, vendo que a lealdade exerce um papel preponderante em ver o outro como ele é, em aceitar o outro nas condições que ele se oferece nesse instante. E a fraternidade nos dá essa forma de confortar o outro, de aceitar o outro como ele é, e de se sentir partícipe nessa comunhão e nessa troca de experiências e de vivências, para, como co-criadores de um reino maior, o reino de Deus, fazermos a parte que nos compete na história. Esta semana eu estava lendo, e aí tem conotação nessa tríplice aliança de lealdade, liberdade e fraternidade. Eu estava lendo exatamente fazendo uma analogia a esse compromisso que nós temos uns com os outros.
nós estamos interligados uns aos outros. Por mais que não percebamos, precisamos uns dos outros. É que nós, meus amigos, estamos interligados uns aos outros. Aquilo que afeta o meu irmão, afeta a mim mesmo. É um desdobramento natural da misericórdia de Deus para que uns possam ajudar os outros. Então nós não estamos sós. Nós estamos vivenciando uma situação em que nós estamos todos preocupados uns com os outros, do menor ao maior, do mais humilde àquele que tem mais ostentação com as coisas da matéria. Então nós estamos todos interligados uns aos outros e todos nós dependemos uns dos outros. Não podemos dizer, isso não me compete, isto não é comigo. Tudo é conosco. Então precisamos estar atentos, porque vivemos em sociedade, somos seres gregados. Então o que afeta a mim, afeta ao outro. Se não diretamente, indiretamente, mas se forma uma cadeia de interligação em que tudo isso vai refletir uns para com os outros. Quando nós falamos, nós temos ouvido muito que a Terra passa por um processo de mudança para planeta de regeneração, de expiação e provas para a regeneração. Como é que nós pensamos que vai acontecer o projeto de planeta de regeneração? Quando cada um de nós exercer o seu papel nesse contexto do amor, do doar-se, do estar ligado uns aos outros, fazendo o seu melhor. Quando nós estivermos nessa caminhada, o processo se efetivará. Por quê? Porque diz os Espíritos que nesse projeto, nesse estágio, ainda haverá dificuldades, mas as dores e sofrimentos serão bem menores ou quase inexistentes, porque estaremos todos vibrando num estágio vibracional de amor, de fraternidade, de lealdade, de comunhão. Isto é uma necessidade de cada um. Enquanto nós não utilizarmos esse potencial nosso, essa centelha divina, em nosso favor, e isto se desdobrar em favor do outro, não conseguiremos a realização da mudança. E possa ser que fiquemos para trás, cedendo lugar a outros seres em condições de fazer cumprir o mandamento da lei do amor. Dentro desse capítulo, tem uma parte que nos chama muita atenção, que fala do egoísmo. E no título, começa dizendo que o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, porque impede o seu progresso moral. E é ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. Todos nós já temos conhecimento, informações, que o egoísmo é a maior chaga que nós temos e que precisamos trabalhar em nós para que nos transformemos, para que quando assim acontecer, aí sim possa surgir e ressurgir em nós o verdadeiro sentimento do amor, da bondade, da benevolência, da humildade. Porque o egoísmo, ele é o pai de todos os males. Eu não digo desse ou daquele, de todos os males. Então, tudo aquilo que impede, o que atrapalha a nossa forma de ver a vida,
e o exercício da fraternidade, do amor, da benevolência, da caridade, tem no egoísmo o seu impedimento. E este egoísmo, ele é dominante ainda e se apraz com esse instante que nós vivemos. Porque é ele que ratifica ou exacerba o nosso materialismo. Enquanto nós estivermos apegados, quase que escravos da materialidade, aí está inserido o verdadeiro exercício do egoísmo em nós. É este egoísmo que não consegue fazer-nos ver no outro aquilo que ele tem de melhor, mas consegue fazer com clareza, com nitidez, que nós vejamos no outro os seus defeitos, as suas dificuldades, as suas malquerências, os seus rancores, os seus medos, os seus ódios. Por isso que Joana de Ângeles diz que nós vemos no outro aquilo que ainda é percebido em nós. Então, é este egoísmo, e ele se torna o maior desafio para a nossa estada nesta jornada evolutiva. É a grande batalha que devemos travar para que possamos sair daqui melhores que chegamos. E por mais que tenhamos conhecimento que este mal nos atinge, nos corrompe, nos dirige, nos faz de alguma forma viver intensamente o materialismo, e sabendo nós que ele é o mal de todas as causas, a pergunta é assim: e por que é que nós não estamos conseguindo barrar as chagas desta doença? Se eu fosse responder de uma forma brusca, eu dizia: porque nós estamos aqui na matéria, vivenciando essa nova encarnação. E antagonicamente falando, a vida material nos corrompe, nos induz a utilizar das prerrogativas desse mal, porque não percebemos muita coisa além desse instante. Queremos ter o maior patrimônio, queremos ter uma conta bancária sólida, queremos ter as melhores fazendas, os melhores carros, a melhor moradia, para que neste estágio sejamos melhores, ou pareçamos melhores do que aqueles outros que nada tem. Mas Jesus nos disse, e às vezes entendemos e não fazemos valer em nossas vidas: aquele que for maior, que seja o menor. Entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição. Nós estamos tão envolvidos, mas tão envolvidos e corrompidos pelo materialismo, que na nossa jornada, muitos de nós, adeptos desta doutrina esclarecedora, muitos de nós, na caminhada, nos perdemos com esse materialismo, esquecendo até que somos espíritos. Estamos vivendo mais uma jornada reencarnatória pela misericórdia de Deus em nossas vidas.
mas somos espíritos. Então, meus amigos, é este egoísmo que faz esse estrago em nossas mentes para as nossas condutas. Enquanto nós não fizermos a nossa viagem interior, as nossas avaliações mais profundas, para sabermos quem somos, quais são os verdadeiros propósitos dessa minha estada nesta encarnação, quais são os compromissos que eu tenho para com a minha família, para com meus irmãos, para com meus amigos, para esta doutrina, para este país, para o todo, quais são os compromissos que eu tenho e que me condiciona a abrir meus olhos. Quando Jesus, numa passagem, diz que é necessário ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, aí nós associamos a isso com uma audição mais aguçada ou com olhos mais arregalados. Talvez não, meus irmãos. É provável que o Mestre queria nos conduzir a pensar que precisamos ampliar a nossa visão, que é estreita, arraigada a esse estágio, provocada por esse egoísmo, por esse materialismo. Que nós precisamos ter olhos para ver outras coisas além de tudo que nós vemos de uma forma muito pequena, e ouvidos para ter condições de ouvir muito mais do que os sons terrenos. Mas quando é que nós vamos conseguir isto? Quando nós tivermos condições de perceber quem somos e trabalhar incessantemente em nós as nossas mudanças pelas vivências. Não basta eu só dizer assim, eu quero. Não basta eu só ir para o livro da codificação e ver escrito e entender. O que basta, o que é necessário, é que extraiamos aqui, ali e acolá essas informações e que nos perguntemos como é que eu, espírito encarnado nesse estágio, estou agindo diante dessa informação. Então, meus irmãos, a grande batalha não é com o mundo, não são com as pessoas, não são com os nossos irmãos, consanguíneos ou não. A grande batalha é uma batalha interna, que nós vamos travar conosco para rever a cada dia, a cada instante, como é que nós estamos fazendo para que nós possamos resolver as nossas dificuldades. E na hora que nós ampliamos a nossa visão, nós vamos entender que tudo que o Pai nos oferece aqui na matéria são extremamente necessárias ou necessários a essas vivências nossas. Nós falamos sempre que a transformação do mundo, ele virá através de cada um de nós. Eu estava me lembrando aqui, eu gosto muito de contar historinha, nas últimas conversas eu não tenho contado. Eu estava me lembrando aqui de uma historinha que eu contei há muito tempo atrás, numa palestra minha, quando a gente fala assim que o mundo depende de cada um de nós, eu me lembrei dessa historinha. Diz que um pai separado, ele tinha um filho de 6 anos, ele era arquiteto. E uma das coisas mais importantes para um filho nessa idade é querer brincar com seus pais, é utilizar o tempo necessário do seu pai para exercitar as suas brincadeiras. E era um fim de semana, e o pai, todo fim de semana, acordava, tinha um agendamento com esse filho de estar disponível para ele, para as diversas brincadeiras. Só que neste fim de semana específico, o pai recebeu uma incumbência da empresa de entregar um projeto na segunda-feira. Isso na sexta-feira ele recebeu a incumbência e ele se dirigia para casa e pensando, como devo fazer? Então, quando em menos de meia hora, o filho chegou e disse, meu pai concluiu minha tarefa. Eu disse, não, como pode? Meu filho deve ser um gênio.
E aí disse, vamos lá, vamos ver se você realmente fez conforme nós combinamos. Quando ele chegou, eu disse, meu pai, é o seguinte, quando o senhor me deu essa tarefa, o quebra-cabeça, eu realmente percebi que de um lado era o mundo todo que eu tinha que armar com seus estados, seus países. Mas uma das peças minhas virou, quando virou, eu percebi que era uma parte de um ser humano. Virei outra e percebi que era outra parte. Então foi o que eu fiz, eu virei todas as peças, armei o ser humano, certo? E aqui está. E quando viramos de lado, é o mundo todo. Então o pai ficou sobressaltado, mas de qualquer forma satisfeito com o que viu. E qual é a reflexão que nós podemos fazer dessa história? Nós não podemos, meus irmãos, meus amigos, mudar o mundo sem mudar a nós. O mundo é o desdobramento de cada um de nós com as nossas vivências, as nossas tarefas e a nossa interligação uns com os outros. O planeta de regeneração vai acontecer quando todos nós, imbuídos dos melhores propósitos, fizer as nossas transformações individuais, exercitando o amor, a caridade e a justiça. Então, com isso, com essa historinha, nós vamos encerrar os nossos trabalhos, pedindo a Deus, nosso Pai, que conceda a todos nós o teu amparo, o teu amor, a tua misericórdia, para que nós possamos nos ver como filhos amados de um Pai de bondade infinita e da inteligência maior. E que, imbuído desse compromisso que temos conosco, possamos perceber o outro e fazer pelo outro o melhor de nós. Que o Senhor de bênçãos nos abençoe, Pai, nos ilumine e nos ampare, hoje, agora e sempre, e conceda a todos nós a coragem, a vontade, o amor, a caridade, a justiça e a esperança, pois sabemos que quando temos tudo isto, com esta fé inabalável que está em nós, nós conseguiremos alcançar os objetivos. Que Deus nos dê muita paz, muitas bênçãos e muita luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado.